Olá, eu sou a Thelma, estamos na semana de livros aqui do canal e é final de mês, então a gente vai encerrar o projeto de clássicos com nada mais nada menos que Ernest Hemingway e Adeus às Armas. Eu que fiquei apaixonada por ele, que o conheci graças a esse livro, graças a essa brilhante ideia de colocá-lo no projeto de clássicos. Eu fiquei realmente encantada pela vida e obra desse homem e por isso eu fiz 3 vídeos sobre a biografia dele, que você encontra os links aqui na descrição desse vídeo. Mas o que importa aqui é a gente falar de Adeus às Armas, que é autobiográfico e reflete a própria experiência do Ernest na Primeira Guerra Mundial, quando ele conhece a enfermeira Agnes. E volta para os Estados Unidos com uma promessa de casamento que é quebrada cruelmente. Ela manda uma carta e dá um pé na bunda do Ernest. Bom, é importante a gente pensar um pouquinho nos detalhes dessa história, porque alguns dos críticos, esses textos de apoio, colocam que talvez, essa palavra é importante, talvez essa tenha sido a principal decepção da vida do Ernest Hemingway. Eu não concordo com isso, acho que o talvez cabe bem aqui, porque ele foi para a Primeira Guerra Mundial lá pelos idos de 1917, 18, e este livro foi publicado em 1929, ou seja, ele voltou para os Estados Unidos, né, da Itália para os Estados Unidos, ele levou o pé na bunda, ele se recuperou, ele conheceu a Hadley, o grande amor da vida dele, se casou com ela, se mudou para Paris, viveu lá seus 5 anos de casamento, teve o primeiro filho, foi pobre, foi feliz, como ele diria, em Paris é uma festa, outro livro incrível desse autor. Ele acaba sucumbindo à trama feita pela Pauline, eu acho que foi uma trama um tanto sórdida, ela sabendo que ele era casado, não quis nem pensar mais, partiu para cima e conseguiu conquistá-lo. A Hadley não conseguiu segurar a onda e acabou dando o divórcio. Ela era tipo ou ela ou eu, ele não conseguia decidir, então ela dá o divórcio. Ele se casa com a Pauline em 1927. Em 29 tem o primeiro filho com a Pauline, o Patrick, e nasce esse livrinho aqui, ou seja, percebeu? Era 1917, 18 e só veio ser publicado em 29, 10 anos depois que tudo isso aconteceu. Esse livro que é dividido em 5 partes. As 2 primeiras, nitidamente, os personagens refletem o que o Ernest e a Agnes passaram. Só vai mudar que é o Frederick Henry e a Catherine Barclay, alguma coisa assim, a enfermeira e o soldado que acabam vivendo esse romance. O que acontece é que a partir da terceira parte, você vai ver um mergulho na alma do Ernest Hemingway e ele explicando muito do que aconteceu com ele e com a Hadley. Pelo menos na minha opinião, obviamente isso é nas entrelinhas do texto, a forma, os diálogos, que é uma das riquezas dessa obra, né? A forma como ele se comunica com a enfermeira, ele vai crescendo ao longo de todo o livro, que é o amor dele se desenvolvendo, né? A capacidade de amar, amor romântico, né? E a possibilidade que ele vai enxergando quando ele conhece a Hadley, né? Como isso vai se desenvolvendo. Então esses diálogos são incríveis e refletem muito isso. A gente vai ver uns outros aspectos do estilo Hemingway de escrever, que seria esse estilo econômico, direto, poucos adjetivos, a pontinha do iceberg, o restante é você que conclui lendo a história. Uma outra característica interessante é o foco em um personagem, é basicamente o Frederick Henry que leva a história toda e ele é o narrador e você pode imaginar talvez algo enfadonho nesse sentido, mas de forma alguma isso vai acontecer. E aí, acho legal, por exemplo, a gente ir para a terceira parte do livro,
onde se destaca a história da vida real, né? Porque ele teve uma participação curta na Primeira Guerra Mundial, volta logo para os Estados Unidos, foi o que, uma semana, ele ficou uns 8 meses ao todo na Itália, e nessa história em Adeus às Armas, isso não acontece. Ele volta para o fronte depois que ele sofreu o atentado dos austríacos, que ele fere a cabeça e tem o joelho estourado. Ele se recupera. Na história verdadeira, ele vai para os Estados Unidos. Aqui ele acaba voltando para o fronte depois de um tempo, vai continuar na guerra, mas é um momento onde ele vai acabar desertando. Não só ele, todo mundo, tem um conflito, né? Tá um momento de retirada das tropas austríacas e italianas, mas não é claro. Então é aquele momento onde os soldados do próprio país acabam atirando porque considera aqueles que estão indo embora como desertores e coisas do gênero. Isso é muito comum em guerras, infelizmente. E ele coloca esse aspecto, ele foge mergulhando num rio da região, e aí tem um simbolismo de renascimento, de transformação, onde ele era aquele soldado, onde ele teve, aí na minha cabeça, né? Ele era aquele imaturo que teve esse namorico com a enfermeira Agnes, mas ele mergulha nesse rio imaginário e sai homem do outro lado e decide voltar e se casar com a enfermeira Catherine na história, que aí é o casamento dele com a Hadley. Então na história ele volta lá para o hospital onde ele a conheceu, mas ela fugiu para Estressa e ele vai atrás dela, acaba descobrindo onde ela está, eles se reencontram, ela que está grávida. E eles decidem fugir para a Suíça. Então a última parte do livro eles já fugiram remando um barquinho e atravessando aqueles lagos gigantescos que ficam ali no norte da Itália com a Suíça. E eles vão ter a narrativa da vida idílica deles na Suíça, que é muito comum com a vida com a Hadley. Quando eles se mudaram para Paris, eles iam para a Suíça, esquiavam, e foram momentos extremamente felizes dos dois. Uma outra questão que ele vai abordar, ele tem um fetiche com cabelos curtos, cabelos loiros, cabelos ruivos. Cortar cabelo, algo que era importante para ele. Tem um trecho na última parte onde ele vai conversar com a Catherine e ela vai dizer assim, ela tem cabelos loiros e longos, ela fala, quando eu terminar essa gravidez, eu vou cortar meus cabelos bem curtos, o que você acha? Você não vai ficar bravo comigo se eu fizer isso? Ele, não, eu vou achar super excitante se você fizer isso, porque ele achava mesmo. Mas você não vai ficar bravo se eu destruir o meu cabelo? Eu quero que você me ame. Ele falou assim, mas eu já te amo tanto, você quer o que mais de mim? Você quer me destruir? Ela falou, isso, eu quero te destruir. Então ele falou, então me destrua, porque eu quero que você me destrua. Sabe, como o amor e as decisões que ele tomou na vida dele, e acabou se casando com essa segunda, bom, na verdade foram 4 casamentos depois no final da história, mas o quanto isso foi impactante para ele, o quanto isso ele vai trabalhando nesse texto. Essa Catherine simboliza essas mulheres e como ele está crescendo no amor, se relacionando com esse sentimento, enfim. E eu não vou contar mais da história aqui, vocês têm que ler, vale super a pena, mas eu vejo essa transposição, né? Ele transgride a experiência da Primeira Guerra para a vida dele até então, até 1929, com esse primeiro e segundo casamento, as frustrações, os medos dele, que são pontos importantes, né? Passa aí pelos fetiches, pelas questões que ele vai cultivando ao longo da vida. É uma história linda. Tô apaixonada por ele, pela obra dele, recomendo muitíssimo. Se vocês não tiveram tempo ainda de ler, tomem seu tempo, leiam, abram aí os seus horizontes para a entrada de Ernest Hemingway, esse autor sem igual. E Adeus às Armas é uma obra muito romântica, muito bonita,
que vale muito a pena ser lida. É isso, então fica aqui o final do mês de abril do nosso projeto de clássicos e a gente se vê no próximo vídeo.